A fadiga é um processo natural, orgânica do nosso organismo, e nós temos que ter muito cuidado com o sono durante a viagem. Por isso que quem dirige à noite, a probabilidade dele dormir durante o volante é maior, né? Porque imagina uma pessoa dirigindo o dia inteiro. Eu que gosto de pegar no volante 4 horas da manhã, 5 no máximo. Imagina eu viajar o dia inteiro e a noite inteira. Tem condições? Tem. É só você saber conduzir a sua viagem, controlar o emocional, o físico, dar aquelas paradas, fazer uma caminhada ali no posto, né? Fisicamente, mentalmente, você consegue até dirigir durante a noite toda, caso haja essa necessidade. Tem muitas pessoas que estão dirigindo, ou poderá ter, sob efeito de bebida alcoólica, né? Então imagine época de final de ano, época de carnaval, você viajar com sua família, principalmente no litoral, onde tem muito fluxo de carro, né? Muita gente transitando de um ponto para outro, ponto A, ponto B, como eu citei, né? Viajando de um lugar para outro, e você está fazendo a sua viagem longa e passando pelo aquele trecho ali. Então são informações que nós devemos ter essa consciência que tudo é possível, né? Então todo cuidado é tudo. Exatamente dentro da Fazenda União, né? Um acidente gravíssimo com a família e com vítima fatal. Nós passamos por ele. Isso aqui não é para provocar medo em você, mas simplesmente alerta e cuidado, né? Então, sobre chuva, pista molhada, o perigo ele aumenta. E principalmente ainda tem um item aí que eu quero passar para você, sobre pista molhada, óleo na pista. E pelo que tudo indica, aquela situação, a pista estava com óleo, que algum caminhão saiu pingando óleo durante a pista, e aquilo gruda no pneu, e você mesmo estando num carro bom aí, num 4x4 aí, roda nova, né? ou seja, pneu novo no carro, isso não significa que você está seguro. Então... Uhul! Olá, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você, que é inscrito no canal Caminho Certo Oficial. Eu sou o Vicente Luna, estamos aqui fazendo mais uma gravação aí especial, exclusiva para todos vocês aí do canal Caminho Certo Oficial. Desde já quero agradecer cada um dos meus inscritos aí no canal Caminho Certo Oficial. Muito obrigado mesmo pela inscrição, né, pelos comentários que vocês têm deixado aí no canal, têm interagido aí comigo no canal. Fazia tempo que eu tinha feito um vídeo dessa natureza aqui, né, no meu lar, minha residência, hoje é domingão, e estou aqui fazendo um vídeo para dar dica de viagem. Está chegando aí final de ano, início do ano, muita gente preparando a sua viagem, seu roteiro de viagem, e eu decidi, falei para mim mesmo fazer um vídeo aí para os meus inscritos, dando dicas de viagem, né? Então esse é o momento, preparativo de viagem, dicas de viagem, preparando a máquina, todo mundo está nessa perspectiva aí de viajar, né? Para o Nordeste principalmente. Então você que vai fazer a sua viagem, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas essenciais, fundamentais e indispensáveis para nós que fazemos viagem longa, né? Eu anotei aqui no meu celular algumas informações, algumas dicas, e eu quero passar para vocês nesse vídeo aqui. Então, desde já, obrigado mesmo mais uma vez por se inscrever, por deixar o seu comentário. Não deixe de dar o like aí no final do vídeo, ou agora mesmo, antes que você esqueça, né? Muita gente vê o vídeo e depois acaba esquecendo. Então, deixa aquele like, seu joinha, que isso vai ajudar muito o canal. Então, vamos lá ao vídeo planejamento de viagem. Está aqui o meu rascunho aqui que eu fiz aqui no meu outro celular, enquanto um está gravando aí, o outro está aqui. Então, o meu planejamento de viagem, né? Eu estou nesse planejamento também, então quero dar as dicas que eu estou anotando aqui e passar para vocês, que eu já adoto essas dicas aqui nas minhas viagens, né, ao Nordeste. Planejamento de viagem, vamos lá, planeje bem a sua viagem. Eu tenho falado isso muito nos vídeos aí, para nós planejarmos bem a nossa viagem, né?
Então planeje bem a sua viagem, trace a sua rota com antecedência, tenha uma meta para os pernoite, né? Procurando parar em torno de 18 horas, a partir das 19 horas nós sabemos que as pousadas já estão já com seu quarto ocupado, né? Quem chega depois desse horário de 7 horas já tem dificuldade, dependendo também, né, da pousada, do hotel. Então, os hotéis e pousadas, a partir desse horário já fica mais difícil, principalmente os bons quartos, né? Então, por isso que eu anotei aqui. Então, os melhores quartos já estão ocupados a partir das 19 horas, porque muita gente 6 horas, por aí já está parando. Está escurecendo, muitas pessoas já estão parando, né? E eu sou uma dessas pessoas. Então, os quartos já ficam ocupados logo cedo. Então, as chances da gente pegar um quarto melhor já são menores, depois que a gente chega de 7 horas, depois das 7, 8 horas. Tem muita gente que roda até 9, até 10 horas da noite. Então, esse horário, então a gente já fica com mais restrição em arrumar um bom quarto e até mesmo em arrumar um quarto para o pernoite, né? Então já aconteceu comigo, por exemplo, na BR-101, de eu chegar numa pousada lá em Umbaúba, aliás, Cristinápolis, e não gostei da pousada, e como era cedo eu fui para Umbaúba, em Alagoas, Cristinápolis, BR-101. Então quem para cedo tem mais chance de procurar, né, outro lugar para o pernoite. Isso é uma dica essencial aí de viagem, né? Segunda dica, antes da viagem, busque informações sobre as condições de cada rodovia que você poderá seguir durante a sua viagem. Busque informações das rodovias alternativas de acordo com o seu roteiro de viagem. Então, de acordo com a sua rota de viagem, você vai já ter uma noção de rodovias alternativas, porque se aquela sua rodovia principal, seja BR-101, BR-116 ou outra rodovia principal que você traçar a sua rota, você já tem as rodovias alternativas para seguir o roteiro, né, durante a viagem. Então é possível que você mude o seu roteiro, como eu já fiz isso em algumas viagens minhas. Durante a viagem a gente pode mudar o roteiro naturalmente, né? Então isso é muito importante também, essas rodovias alternativas para a gente, caso necessite, né, numa eventual necessidade, a gente busca outra rota e segue aquela rodovia alternativa que a gente já traçou ou já projetou antecipadamente antes de começar a viagem, né? Então isso tudo tem que ser feito com antecedência. Antecipar os fatos é muito importante para uma boa viagem de carro. Revisão do carro, né? Item 3, revisão do carro. Nunca viaje sem fazer a revisão do carro. E na revisão, meus amigos e amigas, não economize na revisão. Ou seja, se você achar, esse mecânico principalmente achar, era bom a gente trocar esse item aqui do carro, porque você vai ficar com mais segurança durante a sua viagem. Então, de repente, a verba, né, não está tão favorável, aí você fala, não, vamos deixar isso assim mesmo, dá para viajar. E aí prioriza outras coisas, às vezes por falta de recurso, né, ou por pouco recurso. Então não economize na revisão do carro. Isso é essencial para uma boa viagem, para você viajar com tranquilidade, com segurança durante a sua viagem, né? Então é isso aí, não economizar durante a viagem, né? É fundamental para nós viajarmos com segurança. Afinal de contas, se a gente tiver um problema mecânico durante a viagem, nós temos que entender que nós estamos longe de tudo e de todo. Está tudo anotadozinho aqui, eu já pratico isso aqui no meu dia a dia, né? Então, a gente vai estar longe de tudo, de todo, principalmente se for durante a noite. E daí, um dos motivos pelos quais eu não gosto de viajar à noite. Não é que a gente não tem medo de viajar à noite. Todo mundo pode viajar à noite e, se for necessário, a gente viaja até meia-noite, o dia amanhecer, não tem problema. Se as condições físicas, mental e o sono estiver favorável, a gente vai embora. Só que não há necessidade, no meu entender, para viajar durante a noite. Então eu procuro, assim que anoitece, eu já paro logo para dormir, né? Para descansar, e no dia seguinte a gente continua a viagem. Afinal de contas, a gente passa praticamente o ano inteiro planejando uma viagem de carro Nordeste. Então, se você está planejando a sua primeira viagem, né,
Tenha esse entendimento aqui com essas dicas de viagem que eu estou passando para você aqui no canal Caminho Certo Oficial. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e o seu comentário aí, o que você achou do vídeo, né? Ou o que você está achando do vídeo. Vamos lá, então durante a noite eu não gosto de viajar, eu prefiro parar 6, 7 horas da noite, já estou parando para encontrar um bom quarto, né? No hotel ou na pousada, de acordo com o trecho que eu tiver naquele momento. Então paro, já pernoite, já descanso e o dia seguinte a gente continua a viagem, vai gravando para o canal aqui, para que presta, a gente passa o ano inteiro planejando, esperando esse momento, e tem gente que quando pega a rodovia quer acelerar, abastecer o carro e às vezes nem se alimenta direito e vai-se embora, né? Vai embora de rápido, e essa não deve ser uma forma que o viajante deve viajar com pressa, deve viajar com cautela, com cuidado, curtindo, aproveitando a viagem, né? Porque viajar tem essas qualidades, essas características da gente que a gente deve seguir, né? Então, sobre chuva, já sabemos, choveu, reduzir a velocidade, né? Aumente a sua atenção ou redobre a sua atenção, frear com mais antecedência. Então, o tempo de frenagem, nós sabemos que durante uma chuva é muito maior, então a gente tem uma resposta do freio, né? Muito mais lerda em relação à pista seca. A gente freia automaticamente, o carro já segura melhor, já a pista molhada não. É grande a chance de deslizar, da pessoa deslizar, né, na pista e assim por diante. Então, chuva na rodovia, sob chuva redobra a velocidade e redobra a atenção. A BR-101, essa é uma dica que eu quero passar para você, principalmente se gosta de fazer pela BR-101, né? Você viaja pela BR-101, então, em relação à BR-101, você preste muita atenção, nós devemos prestar muita atenção, porque a BR-101 é ainda mais perigosa, ok? Então isso aí, a BR-101 ela tem essa seguinte característica, né? Ela é uma BR litorânea, então corta o litoral brasileiro, então é uma BR que tem muito fluxo de carro, principalmente carro de passeio, né? Carro pequeno. E com isso, a gente já tem que redobrar a atenção, porque muitos condutores, muitos motoristas, eles são, além de ser inexperientes com rodovia, muitos estão pegando experiência ainda, né? Em pequenos trechos, de um ponto para outro no litoral, tipo aqui no Rio de Janeiro, sai daqui do Rio, vai lá para Rio das Ostras, né? Assim, 200 quilômetros, e aí anda no litoral, na BR-101, então são trechos, isso vale para qualquer parte do litoral brasileiro, como de outros litorais também, né? Então isso é uma dica. Então muitos motoristas que estão pegando prática na rodovia estão nesse trecho. Então a gente que está viajando por esse trecho, rodovia 101, a gente já tem que ficar atento, redobrar a atenção, porque muitos motoristas estão ainda aprendendo, como nós estamos aprendendo também, né? Ninguém sabe tudo e nós temos sempre o que aprender. Então a BR-101 ela tem essa característica, e época de chuva piorou ainda. Então é mais cuidado que nós devemos tomar. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive essa experiência na prática, na BR-101, exatamente aqui, entre Casimiro de Abreu e Fazenda União, aqui junto à BR-101, numa viagem que eu fiz, a mais recente, que eu fui para o Nordeste, e nesse trecho tinha muito carro que rodou na pista. E algumas colisões, passam por 2 colisões, esse carro que roda e depois colide, né? E o pior de tudo que teve um por último, exatamente dentro da Fazenda União, né? Um acidente gravíssimo com a família e com vítima fatal. Nós passamos por ele. Isso aqui não é para provocar medo em você, mas simplesmente alerta e cuidado, né? Então, sobre chuva, pista molhada, o perigo ele aumenta. E principalmente que ainda tem um item aí que eu quero passar para você, sobre pista molhada, óleo na pista. E pelo que tudo indica, aquela situação, a pista estava com óleo, que algum caminhão saiu pingando óleo durante a pista, e aquilo gruda no pneu, e você mesmo estando num carro bom aí, num 4x4 aí, roda nova, né? Ou seja, pneu novo no carro, isso não significa que você está seguro. Então a maior segurança é viajar com cuidado, né?
ter essa consciência que nós devemos dirigir com atenção. Então, na BR-101 tem muito apressado também, muito apressadinho, muita gente viaja a todo vapor, né? E nós temos que ficar atentos usando a direção preventiva e defensiva. Então, é essencial para uma boa viagem. Então, ter muito cuidado com os apressados, né? E alguns com pouca experiência na rodovia, nas regiões litorâneas, em épocas festivas principalmente. Isso é um grande detalhe que eu quero deixar aqui, frisar, né, para você. Em época festiva, principalmente no litoral, como em qualquer rodovia, tem muitas pessoas que estão dirigindo ou poderá ter sob efeito de bebida alcoólica, né? Então imagine época de final de ano, época de carnaval, você viajar com sua família, principalmente no litoral, onde tem muito fluxo de carro, né? Muita gente transitando de um ponto para outro, ponto A, ponto B, como eu citei, né? Viajando de um lugar para outro, e você está fazendo sua viagem longa e passando pelo aquele trecho ali. Então são informações que nós devemos ter essa consciência que tudo é possível, né? Então todo cuidado é pouco. Quinto item, utilize sempre os espelhos retrovisores, né? Inclusive o retrovisor interno, ajuda muito, são nossos motoristas auxiliadores, né? Os retrovisores, se assim podemos falar. Então ajuste o retrovisor, tanto o externo quanto o interno, né? Para durante a nossa condução a gente ter mais uma segurança e saber o que está acontecendo no entorno onde a gente está passando, né? Então, o espelho retrovisor. Outro item essencial, fundamental e muito importante, ao mesmo tempo perigoso para quem está viajando, especialmente, ultrapassagem, ok? Ultrapassagem, mantenha sempre a calma, só ultrapasse quando tiver segurança na manobra e não esqueça de ligar a seta para a esquerda quando for ultrapassar. Então sempre quando a gente for ultrapassar, ligar a seta para a esquerda, sinalizando tanto quem vem atrás, né? E até mesmo para outras pessoas que tá querendo fazer a mesma manobra que a gente quer ultrapassar, que a gente está fazendo a manobra. E esse detalhe, quando a gente joga a seta para a esquerda, a gente temos que olhar no espelho retrovisor para saber e conferir se alguém não já iniciou essa manobra antes de a gente fazer a nossa manobra, que é ultrapassar o carro que vai na frente. Isso é uma dica muito importante, essencial para quem está fazendo uma viagem e para quem vai ultrapassar, independente de estar viajando ou não, né? Então, entenda que nunca devemos iniciar a ultrapassagem no vácuo de outro veículo. Isso aqui é uma anotação que eu tenho aprendido aí na prática e observado muita gente que vai no vácuo. Pessoas que não têm experiência, né, ou que são audaciosos quando vai fazer ultrapassagem. Então, se o veículo da frente iniciou a ultrapassagem, eu também vou atrás que vai dar para mim. Isso caracteriza ultrapassagem no vácuo. Não faça isso, não devemos fazer isso, a nossa ultrapassagem no vácuo, a menos que nós tenhamos a plena convicção que a manobra ela é segura, né? Então, não fazer ultrapassagem no vácuo. Então, usar sempre a seta da esquerda antes de iniciar a ultrapassagem. Então, entender todo o contexto da manobra para a gente não se envolver em acidente e nem muito menos provocar um acidente, ok? Abastecimento. Sétimo item, o veículo deverá ser reabastecido toda vez que o marcador, ou seja, lá no marcador de combustível, quando o tanque chegar no meio tanque. Então, chegou em meio tanque, para quem está viajando, entenda isso e adote isso que eu adoto para mim, né? Meio tanque para nós é reserva quem está viajando, porque a gente não sabe o que poderá acontecer com o resto do trecho, né? Até a gente entrar na reserva. Então, jamais devemos deixar o carro entrar em reserva para assim a gente querer abastecer, né? Ou reabastecer. Não, devemos reabastecer sempre quando o tanque chegar ao meio tanque, né? Ok? Então, isso é um item muito importante. Nunca deixe entrar na reserva durante a viagem. Outra coisa também, alimentação. Alimentação, procure alimentar-se bem antes da sua viagem, para o organismo ficar forte, você ter as energias, os nutrientes necessários para, né, ter uma boa condição física e até mesmo mental durante a sua viagem, né? Então se alimente bem
dias antes de você iniciar a sua viagem. Porque durante a viagem você vai se alimentar moderadamente ou com saudavelmente, né? Ou seja, não se alimentando de muito alimento gorduroso, muito açúcar, né? Apesar que açúcar ela dá energia, mas ter uma alimentação controlada, balanceada, principalmente durante a viagem, para a pessoa, motorista, principalmente se você for o único condutor, não passar mal e assim atrapalhar a sua viagem ou colocar a viagem em risco, né? Porque imagina uma pessoa que está se sentindo fraco durante a viagem. Ele não vai dirigir bem, o reflexo dele não vai estar legal. Então, por isso é importante a alimentação saudável. Leve bastante água potável, né? Frutas e os famosos belisquetes. O que são os belisquetes? São biscoito, bolacha, essas coisinhas para ir beliscando durante a viagem, né? Mas o importante é água, né? Que é um alimento saudável, e frutas, banana, maçã, né? Tudo alimento saudável que não vai provocar um mal-estar, principalmente no condutor, o qual ele não pode passar mal e tem que estar super bem durante toda a viagem, né? Para a viagem não ficar, não colocar a viagem em risco. Muita gente se alimenta bem no primeiro dia, no segundo dia. Isso eu estou falando para quem viaja 3 dias, né? Que é o meu caso. Então, durante o terceiro dia, dependendo dos primeiros dias, ele já vai estar mais fragilizado, o corpo físico e até mental, se ele não tiver esse controle mental e físico durante toda a viagem. Sabendo que, principalmente a partir do primeiro dia, né, no último do primeiro dia ali, no final do dia, no segundo dia e diante, é normal, principalmente, chegar na pessoa, no motorista, no condutor, a fadiga e o sono durante a viagem, ok? Então, a fadiga é um processo natural, orgânica do nosso organismo, e nós temos que ter muito cuidado com o sono durante a viagem. Por isso que quem dirige à noite, a probabilidade dele dormir durante o volante é maior, né? Porque imagina uma pessoa dirigindo o dia inteiro. Eu que gosto de pegar no volante 4 horas da manhã, 5 no máximo. Imagina eu viajar o dia inteiro e a noite inteira. Tem condições? Tem. É só você saber conduzir a sua viagem, controlar o emocional, o físico, dar aquelas paradas, fazer uma caminhada ali no posto, né? Fisicamente, mentalmente, você consegue até dirigir durante a noite toda, caso haja essa necessidade. Mas, no meu entender, não há necessidade de viajar durante a noite. Então, dica de viagem também que eu dou para todos vocês: evite viajar durante a noite. A noite foi feita para dormir. Durante o dia a gente viaja, curte a viagem, aproveita a viagem, a natureza, né? Uma imagem maravilhosa que Deus proporciona para a gente. Então, viagem ao Nordeste principalmente é isso, ok? Então é isso aí, meus inscritos do canal Caminho Certo. Espero que você esteja gostando do vídeo, né? Estou fazendo esse vídeo aí com muito carinho. Enquanto a gente vê aqui na telona aí alguns vídeos que já estão no canal, que você possa seguir aqui as dicas de viagem que eu estou dando nesse vídeo, né? Então, muito cuidado com a fadiga e com o sono durante a viagem. Tem até gente que usa um energéticozinho para a pessoa ficar esperta durante a viagem. Isso ajuda também bastante. Então, devemos dormir bem dias antes da gente iniciar a nossa viagem e parar para pernoitar, para a gente descansar e seguir a viagem no dia seguinte, né? E devemos dormir bem antes da viagem, parar para descansar. Em nenhuma hipótese, detalhe aqui é muito importante aqui que eu vou falar agora para você. Em nenhuma hipótese lute com o sono. Em nenhuma hipótese lute com o sono. Ou nenhuma hipótese nós vamos lutar com o sono, porque com certeza ele vai nos vencer, né? O sono ele é muito mais forte do que o condutor. Então é um gigante que a gente não vai vencer. Não adianta ir com aquela ideia de jogar uma aguinha no olho para despertar, que não vai, depois o sono vai chegar e a fadiga vai bater, porque afinal de contas ela já vem ali persistindo no corpo. Então o sono chega e pode tornar a viagem um grande pesadelo. Então não lute contra o sono, ele é mais forte do que nós, ok? Essa é a última dica. Então espero que você tenha gostado do vídeo.
Então vou fazer a revisão aqui, planejamento de viagem, planeje bem a sua viagem, né? Antes da viagem, busque informações sobre as condições da rodovia, do trecho que você vai fazer, como é que está a rodovia, para você traçar o seu trajeto, fazer a sua rota e seguir o seu roteiro, sabendo que é importante você ter rotas alternativas, né? Ou rodovias alternativas caso necessite, como nós já falamos aqui no vídeo. Revisão do carro, dê uma boa revisão no carro, não economize na revisão, porque durante a viagem você vai estar longe de tudo e de tudo, então dê uma revisão. Outra coisa também que eu não botei aqui, mas é importante eu falar, ande com o carro assegurado, então contrate uma seguradora aí, mesmo que seja uma associação, faça um seguro no seu carro, para você viajar mais tranquilo e seguro durante a sua viagem, né? Sob chuva, redobre a atenção, reduza a velocidade, muito cuidado com óleo na pista, porque a pista escorregadia, ela aumenta a chance de acidentes no trânsito, né? E a única coisa que a gente não quer durante a viagem é muito menos ver acidente, a gente nem quer ver acidente, muito menos se envolver em um acidente ou até mesmo, né, fazer com que um acidente ocorra, né? Então, com as nossas imprudências. Então, seja prudente na estrada, né? Então é isso aí, a gente finaliza o vídeo por aqui. Muito obrigado a você, meu inscrito. Não se esquece de se inscrever se caso você não for inscrito, né? E deixar o seu comentário aí, o seu joinha. Muito obrigado mesmo por estar acompanhando sempre os vídeos aí do canal Caminho Certo Oficial. Eu sou Vicente Luna, titular do canal Caminho Certo Oficial. E estamos aqui fazendo esse videozinho aqui para você com muito carinho, dando dica de viagem, ok? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, assim querendo Deus. Valeu!